Vamos falar agora de mercado de trabalho, pelo menos foi uma notícia um pouco melhor que nós tivemos hoje. A PNAD contínua do IBGE, no trimestre encerrado em setembro, registrou uma taxa de desemprego de 11,8%. No trimestre anterior, até junho, a taxa estava em 12%, portanto, segue aquela recuperação, mas com muita informalidade. Nós vamos falar sobre isso agora com Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, sua avaliação em relação a isso, lembrando que a informalidade, trabalhador por conta própria, essas duas categorias bateram novos recordes. É verdade. A parte boa da PNAD divulgada hoje é que a taxa de desemprego caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior. A taxa de subutilização caiu 0,8% em relação ao trimestre anterior. Quer dizer, está aumentando a proporção de pessoas ocupadas e plenamente ocupadas. Outra parte boa é que a quantidade de desempregados diminuiu em 251 mil. Nós temos 251 mil menos desempregados. E a quantidade de pessoas ocupadas aumentou em 460 mil praticamente. Isso significa, Denise, que é uma coisa interessante, esse crescimento na população ocupada, ele foi feito com a utilização de alguns desempregados, 250 mil, e de pessoas que estavam fora da força de trabalho. Então, mais ou menos 210 mil pessoas. Quer dizer, gente entrando e conseguindo se colocar, e gente que estava desempregada e conseguindo se colocar. E aí então, essa é a parte boa. Exatamente, mas aí diminuiu a subutilização, que era um problema que nós tivemos aí num nível recorde durante muito tempo, aí caiu um pouquinho, e desalento, que são aquelas pessoas que sequer procuram uma colocação porque estão desanimadas mesmo, né? Isso tudo caiu. Caiu um pouquinho, mas caiu. Agora, o problema é que toda essa melhora, de novo, ocorreu para o lado da informalidade. Então, empregados sem carteira aumentaram em 338 mil. E pessoas que trabalham por conta própria, que na grande maioria também são informais, aumentaram 293 mil. Agora, professor, sua expectativa daqui para frente, o senhor acha que continua essa recuperação? Eu tenho a sensação de que a gente está caminhando devagarinho para uma recuperação da economia. Se você olhar, basta olhar nas cidades, o que a gente vê de construções de edifícios, de lançamentos, quer dizer, a construção civil está dando sinais de que vai reaquecer, o comércio está reaquecendo, e isso não é um fenômeno sazonal. Eu tenho a sensação que nós vamos nos recuperar. E se a atividade econômica se recuperar, a formalidade vai voltar a crescer. Mas enquanto isso não se consolidar mesmo, não se aprofundar, o quadro vai ser esse. E é melhor do que nada, né, professor? Pegando aqui os dados da PNAD, a gente percebe que foi 1,5 milhão de novos empregos desde o mesmo período do ano passado. Pois é, e 1,5 milhão de novos empregos é um crescimento na massa de rendimentos enorme. Quer dizer, a gente que está indo à luta, é verdade, não está ganhando muito dinheiro, mas está fazendo alguma coisa, está vendendo alguma coisa, está produzindo, está encontrando um emprego, mesmo que informal, e isso se transforma em renda e essa renda se transforma em consumo. Isso ajuda a movimentar a máquina, não é? Então não é tudo ruim, não é tudo ruim. Entra no ciclo mais positivo, né? Na prática, o que nós temos é isso, maior massa salarial, mais consumo, e aí o ciclo vai se alimentando de uma forma melhor. Está na hora, né, Deus? Mais do que na hora. Tá certo, professor Hélio. Ouvimos Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.